Fala galerinha, tudo bem com vocês? Estamos aí de volta com um vídeo sobre métodos de resolução de equações do segundo grau. Vem com a gente, vamos acompanhar todas as informações aqui, muito importantes para vocês. Bom, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, ative as notificações para que você não perca nenhum vídeo dessa sequência que nós estamos fazendo sobre equações do segundo grau, tá certo? Bom, depois daquela primeira aula nossa que nós trabalhamos com análise de grau de uma equação e com a forma reduzida de uma equação de segundo grau, para que a gente pudesse encontrar os coeficientes A, B e C de toda a equação, nesse vídeo de hoje eu venho trazer para vocês os métodos de resolução de cada tipo de equação de segundo grau. Então vamos lá, primeira coisa, nós vamos falar um pouquinho sobre classificação de equações do segundo grau. Para classificar uma equação do segundo grau, eu sempre preciso ter essa equação na sua forma reduzida, tá? Então lembrando disso. Essas equações de segundo grau são classificadas em completas e incompletas. As equações completas são aquelas que possuem os coeficientes A, B e C todos diferentes de zero. Então, como exemplo, x ao quadrado mais 12x menos 7 igual a zero. Eu tenho A valendo 1. Quando eu não tiver ninguém multiplicando meu x quadrado, cuidado para não achar que é zero, tá? Aqui eu tenho 1 ali. O B é o número que multiplica o x elevado a 1, então B é igual a 12. E o C da nossa equação menos 7. Lembra que no primeiro vídeo eu falei para vocês que era importante saber retirar os coeficientes da equação? Por causa dessa fórmula, a famosa fórmula de Bhaskara. Essa fórmula ela é utilizada para resolver qualquer modelo de equação do segundo grau. Mas nós vamos perceber que quando a gente cai nas equações incompletas, existem métodos e caminhos mais rápidos do que a equação de Bhaskara, tá certo? Mas já estou dando spoiler para vocês aí do que nós vamos falar nas próximas aulas, tá? É uma equação muito simples de se trabalhar, nós só vamos pegar os coeficientes A, B e C, substituir aqui e calcular os valores, tá ok? Mas nós vamos trabalhar detalhadamente isso nas próximas aulas, nos próximos vídeos. Bom, então está aqui equação completa. Agora, quando eu caio nas equações incompletas, eu posso ter B igual a zero, C igual a zero, ou os coeficientes B e C iguais a zero. Nunca eu vou ter uma equação com A igual a zero. Você lembra que se o A for igual a zero, a nossa equação do segundo grau, ela perde o grau 2 e vira uma equação do primeiro grau. Bom, com o coeficiente B igual a zero, eu trouxe aqui um modelo de exemplo. Nós temos 2x² menos 200 igual a zero. Você pode perceber aqui que o nosso A é igual a 2, o nosso B, o B não pode esquecer, é sempre o valor que multiplica o x de grau 1. E como eu não tenho x de grau 1 aqui, o B é 0, de acordo com o próprio modelo que a gente tem lá em cima. E o C vale menos 200. Bom, método de resolução desse tipo de equação do segundo grau incompleta. Se você observar aqui essa equação, eu só tenho a incógnita x ao quadrado. Lembrando lá do sétimo ano, quando você aprendeu equação do primeiro grau, qual que era o nosso objetivo ali? Isolar o x, porque eu isolo o x de um lado, o que sobra do outro lado é o resultado dele. A ideia aqui então é a mesma, eu não vou precisar usar a fórmula de Bhaskara, eu vou isolar o meu x, tá certo? Então eu vou ficar com 2x ao quadrado, vou deixar ele desse lado esquerdo, e vou passar o 200 para o outro lado. Nós vamos ficar com 2x ao quadrado igual a 200. Passando esse 2 que está multiplicando, dividindo 200, eu fico com x ao quadrado igual a 200 sobre 2, que vai me dar 100. Então eu chego em x ao quadrado igual a 100. Bom, agora que vem aqui o lance da resolução. Observe o seguinte, eu tenho um x elevado ao quadrado aqui. Eu preciso eliminar esse expoente dessa incógnita. Para isso, nós aprendemos radiciação antes de entrar em equações de segundo grau. Para tirar esses expoentes aqui, basta eu aplicar a raiz quadrada nesse primeiro
membro da minha equação. Porque esse quadrado dentro de uma raiz quadrada, o x vai sair e eu vou obter somente a incógnita x lá. E aí, uma equação, tudo que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro para manter o equilíbrio. Então, se eu tirei a raiz do lado esquerdo, eu também tenho que tirar a raiz do lado direito. Mas tomando o seguinte cuidado. Eu preciso colocar na frente dessa raiz os sinais mais e menos. Por que essa análise? Pelo seguinte, que número ao quadrado me dá 100 como resultado? Todo mundo lembra do 10. 10 ao quadrado, 100. Mas a galera esquece do sinal negativo, do oposto do valor 10. Menos 10 ao quadrado também me leva ao resultado 100. Portanto, aqui, como solução dessa primeira equação, eu vou ficar com mais ou menos 10. Certo? Nossa, professor, mas a gente vai ter duas soluções? Sim. O grau da tua equação determina quantas soluções você tem. Lá na equação do primeiro grau, nós tínhamos uma solução. Na equação do segundo grau, eu tenho duas soluções sempre. Quando a gente chegar em função do segundo grau, você vai entender graficamente melhor isso. Tá certo? Bom, então o método de resolução é esse. Agora tem uma observação interessante para fazer aqui. Ó. Eu trouxe esse exemplo, 2x² mais 72 igual a zero. Vou fazer o que o método diz, isolar a incógnita. Então, vou ficar com 2x² igual a menos 72. Passando 2 dividindo, menos 72 sobre 2 vai dar menos 36. x² é igual a menos 36. E aí eu vou lá e tiro a raiz do lado esquerdo e tiro a raiz do lado direito. Eu já observo na hora. O que acontece aqui? X, ele paga o expoente e sai da raiz. Agora, nós já sabemos, lá de radiciação, que não existem raízes quadradas de números negativos. Então, dentro do conjunto dos reais, essa equação, ela não possui solução. Vou pegar aqui, então, esses valores e substituir na minha equação. Vamos lá, vou ficar com 2 que multiplica. Já vou substituir os dois valores ao mesmo tempo, por quê? Mais ou menos 10 ao quadrado vai me dar o mesmo resultado. Vai me dar 100 menos 200 igual a zero. Se você observar, mais ou menos 10 ao quadrado, 100 vezes 2, eu fico com 200 menos 200 igual a zero. Isso aqui está me dando zero do lado esquerdo da minha equação, igual a zero. Portanto, eu tenho como solução aqui os valores mais ou menos 10. Posso colocar os dois juntos, você pode colocar os dois separados, não tem problema nenhum, tá ok? Já olhando para essa equação de cima, eu percebo que eu tenho aqui e que eu não tenho solução dentro do conjunto dos reais. Então, a solução desse nosso exemplo aí é uma solução vazia. Ele não possui raízes reais. Vai possuir raízes complexas, como nós já conversamos. Então, eu posso representar o conjunto solução vazia dessa forma ou com zero cortadinho. Tá ok? Agora, vamos então para o segundo modelo de equações do segundo grau incompletas. Quando eu tiver C igual a zero. Observem lá, C igual a zero, o coeficiente que multiplica o x quando não tem ninguém é 1. Então, o meu A, nesse caso, vale 1. O meu B é o número que multiplica o x, então B igual a 2. E o meu C vale 0. Eu não tenho coeficiente ou termo independente da incógnita ali. Qual que é o caminho para resolver esse tipo de equação? Simples. Eu tenho x nos dois monômios, vão aplicar o fator comum. Coloca o x em evidência, a gente fica com x que multiplica x mais 2, isso igual a 0. Eu estou multiplicando, esse produto só vai dar 0 se um desses dois fatores for igual a 0. X igual a 0 é uma possibilidade e já aparece uma primeira raiz para mim. Ou o próprio parênteses.
x mais 2 vai ser igual a zero. Dessa segunda equação vai surgir a segunda raiz, ou solução da nossa equação do segundo grau. Então eu tenho x igual a menos 2 como segunda raiz, a primeira x igual a zero. Para fazer o teste, da mesma maneira, substitui os valores lá na equação que você tem. Então vou substituir zero no lugar do x, vou ficar com zero ao quadrado mais 2 vezes zero igual a zero. Fazendo essa análise, isso implica para mim que zero do lado esquerdo é igual a zero do lado direito. Então está testado, a primeira é raiz. A segunda, menos 2. Menos 2 no lugar do x, ele está ao quadrado, mais 2 vezes o menos 2 que você tem. Isso tudo tem que dar zero. Eu vou ficar então com menos 2 ao quadrado, 4, mais com menos 4, mais 4 menos 4, dá zero igual a zero. E aí eu chego que a solução dessa minha equação são os valores menos 2 e 0. Tá certo? Agora nós chegamos no caso mais simples de todos. Um exemplo, eu tenho uma equação com 2 no lugar do coeficiente a, e você percebe que você não tem o coeficiente que multiplica o x de grau 1 e também não tem o termo independente c. Ou seja, os dois são iguais a zero nesse nosso exemplo. Da mesma maneira, é só isolar o x. O 2 vai passar dividindo, nós vamos ficar com x ao quadrado igual a zero sobre 2. X ao quadrado igual a zero. Se você tirar a raiz dos dois lados, como nós fizemos no primeiro modelinho aqui, ó, tira a raiz do lado esquerdo, tira a raiz do lado direito e coloca aqui mais ou menos. Você vai ficar com x igual a mais ou menos zero. Você sabe que o zero, desculpem, ele é neutro em relação a sinais. Portanto, as minhas soluções aqui são 0 e 0 para as duas raízes. Se você testar, você vai ter 0 no lugar do x ao quadrado vezes 2, 0 igual a 0, solução igual a 0. Ah, mas você disse que tem duas raízes como solução sempre uma equação de segundo grau. Sim, só que como ela aparece duas vezes, eu represento uma vez só, e isso aqui para mim não tem problema. Você vai ver mais adiante como que essas duas raízes vão aparecer na forma fatorada da equação de segundo grau. Bom, espero que vocês tenham entendido. Grande abraço a todos, até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!